Sim, galera, assistiu o segundo filme do Homem-Aranha do Tom Holland, né? O filme que fecha toda a fase 3 da Marvel e dá início a um novo começo. E nesse vídeo aqui, eu vou contar pra vocês tudo que eu achei do filme. Sem spoilers, ok? É bom? Vale a pena ir no cinema? É uma continuação direta de Vingadores Ultimato? Enfim, galera, bora ver tudo isso nesse vídeo. Vamos lá. Ei, Nerd Trunks, Peter aqui. Pois é, galera, assisti Homem-Aranha Longe de Casa e assisti agora, né? Acabei de assistir, tá fresquinho na minha cabeça ainda. Eu vou fazer agora um review do filme aqui nesse vídeo, sem dar spoiler. E quem me conhece sabe que falar de um filme sem dar spoiler é uma tarefa bem complicada. Eu chego até a suar, né, com vontade de contar tudo. Mas ok, esse aqui vai ser sem spoiler. E eu vou deixar os spoilers pra análise completa, né? E pra isso eu vou ter até que assistir de novo. Né, assistir de novo o filme, porque assim, de prima eu só consigo mesmo dizer o que eu achei do filme e fazer algumas análises superficiais. E é muito importante lembrar a vocês que eu não sou e nem nunca seria um crítico de cinema. Eu sempre falo isso pra vocês. Eu não sei analisar um filme como um crítico daqueles que falam, sei lá, de diretor de fotografia, adaptação de roteiro, figurino adaptado, claquetista, sei lá. Esse tipo de crítico tem vários aqui no YouTube, né? Eu sou só um cara que curte muito filmes de super-herói e que lê quadrinhos da Marvel há muitos anos. Então eu vou falar de fã pra fã. Você já me conhece, sabe como é que eu sou. Primeiro eu quero dizer que esse filme funciona mais como o primeiro filme da fase 4 do que encerramento da fase 3. O Kevin Feige cismou em dizer que esse filme é um encerramento da fase 3. Mas ele tá longe de ser isso. Assim, eu definitivamente deixo esse título de filme que encerra a fase 3 pra Vingadores Ultimato. Ultimato, sim, foi o fim da fase 3. Na minha opinião, na minha visão. Homem-Aranha Longe de Casa começa meio que com a poeira do Ultimato baixando. Poeira metaforicamente, né? Porque, bom, você entendeu. Tipo, o filme começa meio que explicando as consequências de Vingadores Ultimato, né? A questão do sumiço da metade da população da Terra, do estalo. E depois do reaparecimento de todo mundo depois de 5 anos. Eu achei que isso era meio que uma obrigação da Marvel. E eu vou te falar agora. Foi exatamente como eu descrevi em alguns vídeos aqui. Eu acho que não é spoiler dizer que todo mundo que desapareceu voltou depois de 5 anos no mesmo lugar onde desapareceu. O que a Marvel não deixou claro é o que aconteceu com as pessoas que desapareceram, por exemplo, dentro de um avião em pleno voo. Você entendeu, né? Enfim. O Peter Parker continua aquele garoto inocente, né? Que a gente já viu nos filmes anteriores. O que é diferente das histórias em quadrinhos, pra quem não sabe. Porque nas histórias dos quadrinhos, o Peter Parker é um cara bem mais safo. Bem mais resolvido no que diz respeito à inocência. Ele não é aquele bobalhão como a gente vê no filme, né? Mas ok, é um outro Peter Parker. Um personagem dos cinemas, né? Que a gente aprendeu a curtir e a entender esses tipos de adaptações. A Marvel faz isso. Pegou e transformou o Peter Parker do jeito deles. Mas sério, eu não consigo imaginar esse Peter Parker dos cinemas sendo o personagem que vai assumir o papel do Tony Stark no CM. Ele pode sim ser um novo rosto do CM, o que eu duvido muito, mas não um cara que vai liderar ninguém. Seria muita forçação da Marvel, né? O Tony Stark, além de ser o rosto da Marvel, funcionava como um papel de liderança também, né? Então as pessoas falaram que ele pode ser uma pessoa que vai substituir. Olha, ele poderia até ser uma escolha pouco tempo atrás. Depois de ver o filme, não pode ser, não tem como. Porque a gente não vê evolução no personagem em si como em amadurecimento, digamos assim. O filme mostra muito o luto do mundo pelo Tony Stark, né? Como é que isso afeta o Peter Parker. E isso acontece durante todo o filme, do início ao fim. Essa questão do luto, a questão do Peter Parker sofrendo. Ao mesmo tempo que bate também aquela nostalgia que te emociona em alguns momentos, porque o filme parece que passa esse sentimento pra gente. Saudade, né? Da perda do maior personagem da Marvel dos cinemas. Você volta e meia olha pro rosto do Tony Stark, caramba, ele não tá mais com a gente, enfim. Mas o mundo gira e todo mundo precisa seguir em frente. A Tia May, né, que pra mim foi até a melhor adaptação já feita, porque de velhinha Tia May foi pra gatíssima Tia May, até ajuda na parte emocional do sobrinho dela, o Peter Parker. Sério, galera, na boa, né? A Marisa Tomei é muito gata, hein? Rap que eu diga, hein? Bom, enfim. A história eu acho que todo mundo já sabe. Gira em torno da excursão do Peter Parker e dos amigos dele do colégio numa turnê pela Europa. Por isso é longe de casa. Convenientemente, toda essa patota, essa turma do Parker, teve que sumir no estalo do Thanos, já que todos ficaram com a mesma idade. Sim, porque se alguém não tivesse sumido, teria 5 anos a mais, entendeu? Por exemplo, sumiu o Peter Parker, permaneceu na mesma idade, outra pessoa não sumiu, por exemplo, a MJ. Mas ele se a MJ não tivesse sumido, seria mais velha, teria mais relacionamento com o Peter Parker. Foi conveniente essa solução da Marvel, bacana. E durante essa excursão, eles acabam se deparando com os seres elementais. Isso tudo a gente já viu nos trailers. Aliás, né, vale dizer que mais uma vez eu vi cenas nos trailers que eu não vi no filme. Eu vou precisar assistir de novo, né, mas assim, até onde eu lembre, sim, teve de novo um migué nos trailers. Coisa típica da Marvel pra divulgar o filme. A gente sabe que eles costumam fazer isso. Então assim, dentro dessa premissa da excursão, eu posso dizer que o filme se resume em duas coisas. Preste atenção. Uma história pro Peter Parker e outra história pro Homem-Aranha. Eu vou explicar, vamos lá. O filme é basicamente
uma história de adolescente se resumindo muito no relacionamento do Parker com a MJ. É como um filme de romance adolescente, o que sinceramente eu curti, ficou legal essa pegada, né? A gente fica torcendo pros dois se beijarem e tal, aquela coisa de filme de romance, né? Não sei se é fã de filme de romance, enfim, mas as meninas vão curtir muito, né? Os meninos com algumas ressalvas também vão, porque é um filme de romance bacana. A outra parte é a história do Homem-Aranha contra os vilões do filme. As duas linhas, né, Parker e Homem-Aranha, funcionam perfeitamente bem. E até se unem super bem também. Pelo menos mais pra frente por completo. Na parte do Parker, com certeza o destaque vai pro relacionamento dele com a MJ. E até as interações, né, com o Nick Fury e com o Happy. Happy esse que praticamente funcionou como um substituto pro Tony Stark. Pro Parker. Foi muito legal ver o orgulho do Happy, né? Lá quando o Parker assumiu o controle da inteligência artificial e começou a montar o próprio uniforme. Você vê, meio que parece até que lacrimeja os olhos. E pelo menos o nosso lacrimeja, que é bacana. Parece que ele assume esse lugar do Tony Stark de olhar pro Parker como um discípulo, né? Digamos assim. Agora deixa eu falar um pouco dos vilões do filme, Os Elementais. Eu já fiz vários vídeos sobre eles aqui no Enerd. Então eu acho que muitos de vocês já estão por dentro. São 4 seres, né, feitos dos elementos da natureza: água, terra, ar e fogo. E eles vão aparecendo e causando tipo um baita de um estrago pela Europa. Sorte que tinham 2 heróis lá pra salvar a galera: o Homem-Aranha e o Mistério, que eu já vou falar sobre eles já, aguenta aí. Não tem muito o que eu falar sobre esses seres, né, os elementais, a não ser que foram muito bem feitos e que não tem assim tipo nenhuma ligação direta com a fase 3. Bom, tem, mas... eu não posso falar muito sem dar spoiler, mas, bom, enfim. As cenas envolvendo esses seres foram simplesmente fantásticas. Assim, é impossível você não curtir demais. E se você acha que o Spider-Man não é o personagem perfeito pra enfrentar esse tipo de seres, você tá... bem, você tá certo, né? Sério, o que você acha que um personagem urbano como o Homem-Aranha pode fazer com um ser gigante como um ser elemental, né? Água, fogo, não tem como. Mesmo assim, ele tá lá lutando contra esses seres e ajudando os amigos. Típico do amigão da vizinhança, né? A gente tem que ver esse tipo de coisa. Mas sempre que ele tá lutando contra esses seres, as cenas são visualmente fantásticas. Também fala sobre a ação já já. Mas sim, existe um personagem que pode lutar contra os seres elementais. Quentin Beck, vulgo Mistério. Se você conhece o Mistério dos quadrinhos, sabe que ele tem mais de uma origem. Na origem clássica, ele é um ex-dublê, perito em efeitos especiais, né, que usa essa habilidade, esse conhecimento, cinema de efeitos especiais para infernizar a vida do Homem-Aranha, né? E lógico que isso nos quadrinhos fica legal, né? Se fosse transformar pro filme, eu não vou dizer o que é, né? Tem que ser muito mais do que peritos em efeitos especiais. E na outra origem, ele é um ser vindo de outra realidade que usa poderes reais. Qual é a origem dele no filme? Pois é, isso é algo que a gente fica na dúvida até o meio do filme. Será que o mistério é real ou é fake? Então, assim, você vai descobrir isso na análise ou assistindo o filme, lógico, mas pra mim o resultado já era bem óbvio. E eu acho que o filme vacilou em demorar tanto pra mostrar isso. Mas ok, não atrapalhou a experiência do filme, ok? Sobre o personagem em si, né, o mistério em si, o Jake Gyllenhaal, ele tava perfeito no filme. Eu não consigo imaginar outro cara pra fazer esse personagem. Ele roubou a cena quando ele aparecia. E tipo, o personagem quando rouba a cena é o cara, né? É o tipo de personagem que só a Marvel sabe criar. Personagem carismático, que a gente fica torcendo pra aparecer de novo e de novo. Um personagem pra entrar definitivamente no hall dos personagens épicos do CM. Se tiver lista, né, dos 10 mais épicos do CM, ele entra. Com certeza, você vai concordar comigo nessa. Vamos lá. E falando de novo das cenas de ação, né, que eu falei pra vocês, eu só quero dizer que com certeza esse foi o filme do Homem-Aranha com as melhores cenas de ação disparado, né? Tem cenas que te deixam tenso, do tipo, pô, será que ele vai se dar mal agora? As cenas são coloridas, tipo, né, aquele uniforme do Spider-Man com o cenário fica visualmente fantástico de se ver. É tudo muito, cara, parece que tá, de repente, no meio de um videogame muito bem feito, mas você não percebe que tá num videogame, parece que a vida é real. E tem cena badass do Aranha também, do tipo, se ele se ferrou, né? Mas aí ele vai e surpreende todo mundo. Isso aqui é cena badass, né? Você acha que o cara vai perder e ele volta por cima. E isso eu sempre cobro muito em personagem urbano, porque, pô, precisa ter isso. Mas tem um contra nisso tudo. Vamos lá. Tipo, eu acho que faltou uma cena menos grandiosa, sabe? Menos elemental e mais humana, se você me entende. Eu sempre gosto de comparar com aquela clássica cena do Homem-Aranha, do Tobey Maguire, lutando no colégio contra o Flash Thompson, lembra? É uma luta bem caseira, né? Aquilo é o que aproxima mais o herói do mundo real. E é sempre legal de assistir. A gente se vê no lugar do herói, né? Não tem como a gente se ver no lugar de um herói lutando contra um ser elemental gigante, um ser cósmico, entendeu? Mas lutando contra um cara de rua, né? A gente se vê mais em personagem urbano. E eu acho que quando o personagem é urbano, falta explorar mais esse lado. Mas, vamos seguir. O que me incomodou um pouco no filme foi esse lado de história de adolescente, tá? Tipo assim, no meio da destruição sempre rolava piadinha dos amigos do Parker. Coisa que, na minha opinião, afasta também um pouco a ação da realidade. Você quer fazer comédia? Ok.
Faz. Mas não faz piada na hora séria. E isso é um ponto negativo, não só pra esse filme, mas como pra Marvel como um todo. Em grande parte dos filmes, como por exemplo Thor Ragnarok, não faz sentido nenhum. Sempre tem piadinha no meio de coisa séria. Ultimato teve piadinha durante a guerra? Não. Por isso foi épico. Mas ok, isso é algo meu. Pode ser que você não veja dessa forma. Mas, Peter, por que o filme não fecha a fase 3? Ok, porque a gente pensa em fechamento com o fim de um ciclo, de uma saga, né? E esse filme não tem nada disso. Esse fim foi sim o Ultimato, né? Fica a cargo de Vingadores Ultimato. Lá foi o enterro do Stark, sei lá, foi a passagem de escudo pro Falcão. Enfim, Homem-Aranha 2 é como um filme isolado do CM, que se conecta com a fase 3 por meros detalhes que eu não posso falar sem spoiler o filme. E vai se conectar definitivamente com a fase 4 nas cenas pós-crédito. Então, pra mim, é o primeiro filme da fase 4 e não o próximo filme da Viúva Negra, como disse o chefão da Marvel, Kevin Feige. Ele diz, Viúva Negra vai ser o próximo filme da fase 4. Não. O filme tem 2 cenas pós-crédito que são de explodir a cabeça e eu vou trazer uma análise completa depois que eu assistir de novo o filme. Mas sério, galera, fica até o final do final. Você vai curtir. Quem assiste meus vídeos já tá ligado no que vai rolar. Os vazamentos foram insanos, acertaram tudo. Mesmo sabendo o que ia rolar, eu curti demais assistir. Eu não tenho muito esse problema de spoiler, né? Quando me contam, de verdade, não tem. Mas eu respeito você que tem, com certeza. Agora, ok, vamos ao principal. O filme é bom? Então, é bom. Se a receita para um filme de heróis bom é personagens, ação, plot twist, história, vilão, emoção, então esse filme foi incrível. Tem alguns contras que aqueles críticos mais mimizentos vão encontrar, como por exemplo o fato do Peter Parker ficar tirando a máscara o tempo todo, a cara na boca. Não é que eu vou me preocupar com esse tipo de coisa pra fazer um review de um filme. Não é meu estilo. É coisa pra crítico mesmo, aqueles críticos de cinema casca grossa. É o melhor filme do Homem-Aranha? Dentro do CM, ok, mas a gente só tem 2 filmes dentro do CM. Pra mim, os melhores filmes do Aranha ainda são os 2 primeiros do Tobey Maguire. Mas esse do Tom Holland foi sem dúvida o mais grandioso e acaba sendo especial por se conectar ao CM, né? E aumentar o universo compartilhado que a gente gosta tanto. Minha nota, eu dou nota 8. O filme vai te prender mesmo a partir da metade. Então, não que antes seja ruim, mas antes tá mais pra sessão da tarde, com alguns toques de super-herói. Então, junta seu din-din e vai no cinema, você vai curtir. Se você me acompanha, se acompanha meus reviews, concordou com meus reviews até agora, então vai assistir e volta aqui no canal pra assistir a análise completa, fazer uma análise completa de tudo que vai acontecer com a Marvel, todas as ramificações, principalmente das cenas pós-créditos. Isso vai mudar muita coisa. Fica comigo. Nerd, não esquece o joinha e o principal, se inscreve. A sua inscrição é o que garante que você fique por dentro de tudo que está acontecendo no cinema, nos super-heróis, nos quadrinhos, nos desenhos animados, nos animes. Aqui tem de tudo. Você não vai perder nada. Ativa o sininho para isso, para você saber quando vai chegar a análise completa de Homem-Aranha. Obrigado de coração, tamo junto, até a próxima. Fui!